Bom, hoje nós vamos continuar a falar sobre indutância, um pouquinho mais de detalhe hoje. Essa aula e a próxima são meio que um complemento da aula, da primeira aula, na aula 9, né? E aqui a gente vai começar a falar sobre alguns detalhes específicos de indutores, detalhes importantes para que a gente entenda alguns conceitos e algumas coisas que vocês têm que ficar atentos, né? Alguns problemas, não, algumas propriedades que são importantes do ponto de vista do comportamento físico desses elementos. E para isso a gente dá uma análise mais, vamos dizer assim, aprofundada, com mais detalhes aí nessa propriedade de indutância, né? Dos indutores. Então, essa aula e a próxima, a gente vê aí algumas vamos dizer assim, nuances, né? Obviamente, a gente não vai entrar em extremo detalhe nisso aqui, mas são conceitos que são importantes para que vocês tenham assim, noção de interpretação física de algumas coisas que acontecem, alguns fenômenos que estão acontecendo em circuitos que têm comportamento indutivo, né? Que tem indutores. Então, aula passada a gente se ateve ao estudo, né, a definição de elementos indutores, e no caso, elementos indutores ideais. Então, na aula passada, a gente explicitou como é que você representa um indutor no circuito elétrico e quais são, né, as relações entre corrente e tensão que você obtém para um elemento indutivo, no caso, um indutor ideal, de dois terminais no circuito. A gente viu características de indutores de circuitos de corrente contínua, no caso, quando a gente fala aqui de características de indutores de circuito de corrente contínua, a gente distingue aí duas situações, né? Quando você tem tensão de correntes e tensões se esse circuito tiver com correntes estacionárias, né? Todos os indutores, né, vão apresentar tensão, diferença de potencial nula entre seus terminais. Então, num regime estacionário, onde as correntes são todas contínuas e estáticas, esses elementos podem ser substituídos por curtos circuitos, né, são equivalentes a curtos circuitos. E quando você tem as grandezas de corrente variando no circuito, você vai ter diferenças de potencial aparecendo nesses elementos, certo? A gente viu que elementos indutivos, né, indutores, são acumuladores de energia. Então, esses elementos ideais, da forma que a gente trata aqui na teoria dessa disciplina, né, elementos ideais, eles não têm nenhuma capacidade de gerar energia ou mesmo de dissipar energia, certo? Então, eles são apenas, vamos dizer assim, receptáculos, né, acumuladores de energia. Então, essa energia vem do circuito para esse elemento, é armazenada no campo magnético, que é criado nesse indutor, e essa energia fica acumulada lá até que ela seja utilizada, né, até que ela seja devolvida ao circuito para alguma coisa, né. Então, esse elemento, ele não vai, entre aspas, quando ele consome energia, ele está, na verdade, armazenando energia no campo magnético, e quando ele fornece energia, né, no momento que essa energia volta para o circuito, aí ele se desfazendo no campo magnético, ele se desfaz da energia, a energia volta para o circuito, certo? Então, aqui, a propriedade de conservação da energia vai estar sempre presente para a gente, e a energia que está aí nesse campo, ela nunca, assim, ela é sempre, ou ela vem do circuito e é acumulada, ou o indutor entrega de volta isso aí para o circuito, mas ele não dissipa essa energia, né? O indutor ideal, ele não está dissipando não, vamos dizer, essa energia não é dissipada como seria num resistor. Isso para o indutor ideal, certo? A gente também discutiu a diferença de indutores ideais para indutores reais. Bom, então hoje a gente fala aí um pouco, se aprofunda um pouco mais nesse assunto, certo? Então nós vamos falar sobre indutância
dois tipos de indutância que a gente pode ter no circuito, que é a indutância própria e a indutância mútua. Então, a indutância mútua vai aparecer aqui quando a gente tiver acoplamento magnético entre elementos de circuitos, certo? Então, a gente vai ver o que é que isso aqui significa. E a gente vai discutir aqui também, né, como é que a gente determina como é que a gente calcula ou determina a tensão que vai aparecer induzida pelo esse comportamento de indutância mútua, essa propriedade de indutância mútua, certo? Então, isso aqui também é conteúdo do capítulo 6 aí do livro. Bom, então, para a gente começar a discussão de hoje, a gente vai, primeiramente, distinguir os dois tipos de indutância que nós vamos tratar, que a gente tem nos circuitos, né, para tratar aqui nessa disciplina. Então, aí, a gente vai agora distinguir indutância como sendo duas parcelas, né, indutância própria e indutância mútua. Indutância própria é o mesmo conceito, é apenas um mesmo nome para o conceito que a gente viu na aula passada, e a gente adiciona o próprio aqui nesse conceito apenas para diferenciar de indutância mútua, né? Então, se você tiver acoplamento magnético entre elementos de um dado circuito, vai aparecer uma indutância mútua, então, para diferenciar uma da outra, a gente chama a indutância que a gente está acostumado, o L, de indutância própria, e aí, indutância mútua, a gente trata de uma forma, vamos dizer assim, à parte. Bom, essa propriedade a propriedade do indutor, né, de ter uma tensão nos seus terminais, que vai aparecer quando você tem uma corrente variando, passando pelo condutor, né, que forma a bobina, ela tem relação com a lei da indução de Faraday, certo? De eletromagnetismo. Então, alguns de vocês devem estar cursando ainda a disciplina de eletromagnetismo, e esse assunto aqui pode ser novo, então isso aqui a gente não vai entrar em detalhes, certo? Isso é só para vocês saberem de onde vem, mas, né, pela lei de indução de Faraday, né, você tem um campo elétrico, e o rotacional do campo aqui vai ser proporcional à derivada desse campo B aqui, que é o campo de densidade, intensidade de fluxo, né? Então, esse campo B é definido como fluxo, né, o fluxo de linhas eletromagnéticas que está passando numa certa área. Então, você divide o fluxo magnético pela área, você tem esse vetor aí, certo? E aí, essa é a forma diferencial da lei de Faraday. E aqui a gente tem a forma integral, né? Então, na forma integral, a gente tem essa expressão aqui, certo? Integral de linha desse campo é igual a essa integral aqui, certo? Então, aqui, essa aqui é a integral a integral de B, né? Produto interno aqui entre B e ds dá o fluxo, certo? Numa determinada área. E essa derivada aqui continua nessa expressão aqui de baixo. Essa integral de linha aqui me dá uma tensão, tá? Então, é daqui que aparece, né, a relação V igual a LD e DT, certo? Então, eu tenho uma tensão que é proporcional à variação do fluxo magnético em uma determinada área, certo? As unidades para esses grandejos estão aqui, não? Então, esse vetor aqui de densidade tem essa grandeza aqui, né? Weber por metro quadrado. O fluxo magnético é medido em Weber. E aqui, né, campo magnético é volt por metro, né? Veja que se eu integrar isso aqui, né, volt vezes metro vai me dar volt, né, que é a tensão aqui, e a área aqui em metro, né? Então, resumindo, é daqui que sai, né, a nossa expressão, vamos dizer assim, para descrever o comportamento do indutor. Então, nesse contexto,
quando a gente tem um certo arranjo, certo, de espiras aqui, né, um solenoide, um indutor, vamos dizer assim, né, se você tem as linhas de campo magnético passando nessa região aqui, na área que está delimitada aqui por essas espiras, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma tensão, né, se eu colocar um voltímetro aqui, né, nas pontas nas terminações, vamos dizer assim, do condutor que está formando essas espiras, você vai, ao variar o fluxo magnético nessa região, você acaba medindo uma diferença de potencial, vai aparecer uma tensão induzida por essa variação de fluxo aqui. E isso aqui vai ser dado essa relação vai ser dada por essa lei aqui, que vem diretamente da lei da indução de Faraday, certo? Então, assim, fisicamente, isso aqui é o que gera o comportamento do indutor, né? Isso aqui é o que nos guia, vamos dizer assim, para entender o comportamento do indutor num circuito elétrico qualquer, certo? Então, veja que aqui, né, esse fluxo, ele está passando nessa região aqui, certo, dessas espiras, mas esse campo magnético, ele está aqui no espaço, nessas linhas continuam, né, e vão se fechar, são sempre linhas fechadas nas linhas de campo magnético, então elas podem se espalhar, na verdade elas se espalham aqui pelo espaço, né, tá fora, então isso aqui é uma coisa importante para a gente entender. Bom, lembrando que a gente tem que lembrar que essa direção da linha de campo, né, e também a corrente que vai aparecer aqui nesse arranjo, né, se esse circuito estiver fechado, né, além essa tensão aqui vai gerar uma corrente, e aí, pela direção da corrente no condutor aqui, eu consigo determinar, né, ou pela direção das linhas de campo, eu consigo determinar para que sentido a corrente vai, né, pela regra da mão direita, certo? Então, a regra da mão direita é importante aqui para a gente entender mais na frente, né, como é que vai, quando você tiver indutância múltipla, o que é que isso aqui vai ocasionar. Bom, então, indutância própria aqui para a gente, né, a propriedade em que você tem a variação de fluxo nesse indutor, nesse elemento indutivo aqui, né, gerando uma tensão, né, induzindo uma tensão no próprio, que está aqui no próprio elemento, certo? Então, próprio aqui está dizendo que todo esse fenômeno aqui está acontecendo apenas nesse elemento que está aqui, certo? Não tem nenhum outro elemento próximo sendo afetado por esse campo aqui. Então, nesse caso aqui, né, pela lei de Faraday, a gente tem que essa tensão vai ser derivada do fluxo, né, dividido a derivada do fluxo no tempo. O fluxo para uma configuração dessa, né, um indutor aí com N espiras, né, N voltas, vai ser dado por N vezes o fluxo das linhas que está passando por aqui, certo? Então, cada espira dessa daqui, né, vai me adicionar ao fluxo, vamos dizer assim, líquido, né, ou efetivo do indutor. Então, quanto mais espiras eu tenho, mais fluxo efetivo, né, mais área esse campo efetivamente está atravessando. Então, esse parâmetro lambda aqui, né, vai dado por isso aqui. E aí, para cada vamos dizer assim, para essa configuração aqui, com N espiras, né, se você tem uma corrente passando por esse elemento, você vai ter, né, um fluxo também sendo gerado, e esse fluxo, ele é dependente de dois parâmetros, certo? Um é a permeância magnética do meio. Permeância magnética é uma propriedade, a gente não vai discutir isso aqui em detalhes, vocês vão ver isso aqui em outra disciplina, certo? Então, não está dentro do escopo dessa disciplina discutir
em detalhes isso aqui, mas entendam, né, permeância magnética como sendo a facilidade que você tem de estabelecer um campo magnético numa certa região do espaço, certo? Então, quanto maior for isso aqui, né, vamos dizer assim, mais fácil, né, e mais facilidade eu tenho de estabelecer um campo magnético. Então, isso aqui é importante porque, né, o fluxo é diretamente proporcional à permeância, é diretamente proporcional para um dado indutor ao número de espiras, né, o número de voltas que tem ali naquele indutor, e a corrente que está passando por ele. Né? Então, aqui eu tenho variação de fluxo induzindo corrente e corrente induzindo fluxo, né? Vale as duas mãos. Bom, veja que eu tenho essa propriedade aqui que me diz, né, a permeância, o número de voltas, né, que é a construção do indutor, e a corrente e o fluxo, e aqui eu tenho essa expressão que me relaciona, né, tensão a tensão induzida e a variação de fluxo efetivo. Então, daqui eu posso tirar algumas expressões, né, então, se eu pego essas três, vamos dizer assim, essas três expressões e substituo aqui, certo? Então, primeiro eu substituo lambda, certo? Aqui, e depois eu substituo φ, né? O fluxo. Tudo nessa primeira expressão aqui, certo? Eu obtenho essa derivada desses termos combinados. E aí, bom, se eu tiver, o número de voltas não varia com nada, é apenas esse N aqui, é apenas a característica física do indutor, né? O número de espiras que eu tenho aqui, então, isso aqui sai para fora, não depende do tempo da derivada. E aí tem a permeância. Bom, a permeância, se você tiver um indutor, né, que, por exemplo, que isso aqui seja, por exemplo, o ar, certo? Então, essa permeância, se ela não for afetada pela corrente que está passando pelo indutor, então, isso aqui também pode ser, ou ela não essa permeância aqui, ela vai ser independente do tempo, né? Então, se não tem nada que esteja afetando essa permeância com o tempo, eu posso retirá-la também da derivada aqui, certo? Então, fico com esse termo aqui, certo? Do lado de fora, e a corrente, a derivada da corrente aparece aqui. Então, daqui, a gente, né, comparando com o que a gente viu na aula passada, né, que para o indutor você tem a tensão proporcional à derivada da corrente, e esse fator de proporcionalidade é L, a indutância. Daqui, dessas duas expressões, a gente obtém exatamente quem é esse valor de L aí, né, com relação a, assim, o tamanho do indutor, o número de espiras e a permeância do meio, né? Então, esse valor de indutância aqui, que a gente chama de indutância própria, vai ser proporcional ao número de espiras desse indutor ao quadrado, certo? Então, quanto mais espiras aqui, mais indutância, é intuitivo, certo? E vai ser proporcional à permeância do meio, né? Então, quanto maior a permeância aqui, desse meio, mais indutância eu tenho, né? Então, mais tensão eu vou ter para uma certa variação de corrente, certo? Porque tudo isso é proporcional a L, e L é proporcional a esses dois parâmetros. Então, isso aqui é interessante para vocês entenderem, né, que essa relação de espiras e da permeância do meio basicamente diz, né, qual é o valor da indutância para um dado indutor. E isso é interessante do ponto de vista de construção, né, quando você vai construir um dispositivo desse aqui, que você precisa projetar um circuito com indutores para uma dada indutância, né, como é que você, por exemplo, você tem um certo indutor lá e você quer saber quantas voltas, né, você tem que dar e qual é a permeância do material que você tem aqui no meio dessas voltas, nessa região do espaço, para obter um certo valor de indutância, certo? Então, isso é uma expressão importante desse ponto de vista físico. Bom, então isso aqui é a indutância própria, e isso aqui é o que a gente discutiu na aula passada. Então, propriedade de um condutor gerar uma tensão induzida sobre ele próprio, certo? Quando ele está submetido a uma corrente elétrica variável, é o que a gente chama de indutância própria, a gente representa isso aqui, né, por L.
essa letra L. A gente já viu aqui que, desde a aula passada, né, para o indutor vale essa relação entre tensão e corrente, e a indutância dada por isso aqui, a gente viu agora. Bom, uma característica que o indutor tem, assim como tinha o resistor, certo? Que é muito importante, na verdade, isso aqui é, como eu falo, né, vários métodos, na verdade, a maioria dos métodos que a gente vê aqui nessa disciplina de análise de circuitos são métodos para circuitos lineares, certo? Então, a gente cai com sistemas de equações lineares, vai cair agora nesse estágio no próximo com sistemas de equações diferenciais lineares, certo? EDOs, ordinárias. Então, a propriedade de linearidade para os elementos do circuito, na verdade, é crítica aqui, certo? Então, se você não tiver linearidade nesse circuito, as leis de Kirchhoff vão lhe dar equações não lineares, certo? Para resolver. E aí, a resolução de equações não lineares, como vocês sabem, o buraco é mais embaixo, né? Tanto equações, assim, algébricas, como equações diferenciais, certo? Então, é importante que a propriedade de linearidade, né, apareça nos elementos que a gente trata aqui, para ter equações que são tratáveis, vamos dizer assim, que a gente pode trabalhar com elas, o que não é muito difícil trabalhar com elas. Se isso não for verdade, então a coisa fica mais complicada, certo? Bom, veja que para o indutor, eu vejo aqui dois casos, né? Então, se você tem uma variação de corrente I1, né? Então, vamos supor que estou variando essa corrente de uma forma qualquer aqui, uma corrente I1, eu obtenho para um dado indutor essa tensão aqui, V, que é uma função dessa corrente I1, então V e I1 estão relacionados dessa maneira aqui, certo? Mas eu também posso fazer uma variação diferente de corrente, ter uma corrente variando de forma diferente nesse indutor. Por exemplo, uma corrente de 2 vai me dar uma tensão que é V de 2, que é uma função dessa corrente 2, certo? Então, o mesmo indutor, eu aplico correntes diferentes, né? Eu vejo a variação dessas correntes e aí eu tenho duas tensões, correspondem duas tensões diferentes, né? Para cada uma dessas correntes. Então, se eu pego, né? E ao invés de aplicar essas correntes individualmente, eu faço uma combinação linear delas, né? Então, eu pego um coeficiente alfa aqui, um número alfa, multiplico pela corrente 1 e um beta multiplico por I2, certo? E aí agora eu quero saber qual é a tensão, né? Que vai aparecer nos terminais do indutor. Quando eu faço essa combinação linear dessas duas correntes aqui, né? Se eu vou para a definição da propriedade aqui do indutor, o que é que vai acontecer? Eu vou calcular isso aqui, né? Então, derivada no tempo, multiplicada pela indutância desse termo aqui, né? Da combinação dessas duas correntes, que é a corrente efetiva que eu estou aplicando no indutor agora. A derivada é uma operação linear, certo? Então, a derivada, a gente tem a propriedade distributiva dela, né? E associativa. Então, aqui a gente, essa derivada aqui, né? Eu posso dividir, né, a derivada dessa soma aqui, fica a soma das derivadas, e essa constante multiplicando a função pode sair para fora da derivada, né? Não depende do tempo. Então, eu fico com essa expressão aqui, certo? Para calcular essa derivada aqui. Então, aparece alfa vezes essa derivada da primeira corrente, beta vezes a derivada da segunda corrente. Isso aqui está aqui, né? É a tensão que eu obteria só com a primeira corrente. Isso aqui é a tensão que eu obteria só com a segunda corrente. Então, isso aqui, né? V de alfa I mais beta, alfa I1 mais beta I2 é igual a alfa V de 1 mais beta V de 2. Significa dizer que essa regra aqui, essa relação entre tensão e corrente é uma relação linear. Assim como é linear a relação de corrente no resistor, certo? Então, a gente viu essa propriedade para o resistor também. Então, isso aqui, né, essa propriedade de linearidade aqui é extremamente importante para a gente, certo? Sem essa propriedade ser válida, praticamente dizer assim, a maior parte dos métodos que a gente viu agora não serviria, né? Em particular aqui, se isso aqui não for, se essa relação não for linear, as equações que a gente obtém para o comportamento desse circuito são equações diferenciais não lineares. Então, fica mais difícil para resolver, certo? Bom, alguém tem alguma pergunta com relação a isso aqui?
Alguma dúvida? Veja que um dos métodos que a gente viu para análise de circuitos, que é o método da superposição, e a gente viu que o método da superposição aparece único e exclusivamente porque você está trabalhando com um sistema linear, certo? O método da superposição nada mais é do que propriedades de álgebra linear que aparecem lá no circuito quando você está resolvendo, certo? Quando o circuito é linear. Então, aquele método em particular, ele não pode, ele deixa de ser válido, né, se você tem elementos não lineares no circuito, sabe? Então, como eu já falei nas aulas passadas, geralmente quando você trabalha com circuitos que tem elementos não lineares, você vai ter que recorrer a alguma forma de linearização, sabe? Para só após, quando você tiver um modelo linearizado do circuito, você poder utilizar alguns desses métodos de análise que a gente vê aqui, sabe? Mas fiquem atentos com relação a isso aqui, porque é um conceito importante, principalmente nas próximas disciplinas que vocês vão cursar de dispositivos eletrônicos e eletrônicos, certo? Bom, e a questão da permeância, né? Permeância magnética do meio, certo? Então, quando você tem um indutor qualquer, vamos dizer assim, num circuito elétrico, uma coisa que geralmente acontece, que geralmente você nota, certo? É que muitas dessas bobinazinhas, elas estão envoltas, né, num material que geralmente tem propriedades magnéticas. Às vezes é um ímã, né, certo? Que está lá, essa bobina está enrolada. Pô, por que isso acontece, né? Como a gente viu antes, né? Deixa eu só botar alguns slides aqui. O valor da indutância, está aqui, né? O valor da indutância, esse L aqui, né? Depende da permeância magnética desse meio aqui, né? Então, se eu mudo aqui, por exemplo, se eu tenho uma bobina que está no ar, né? O ar tem um valor de permeância magnética, certo? Porém, para que eu consiga, né, obter valores de indutância desejados, né, que eu preciso, por exemplo, para fazer um dado circuito funcionar, é interessante que eu mexa, que eu tenho esse parâmetro aqui, né, para mexer também. Então, eu posso mexer na permeância magnética, tentar mexer na permeância magnética desse meio aqui, para tentar mudar o valor dessa indutância para uma determinada bobina, certo? Como é que eu faço isso? Eu faço isso colocando materiais aqui, né, em que essa permeância aqui seja maior, certo? Para que eu possa obter valores de indutância maiores. Então, uma das formas de fazer isso é adicionando aqui no meio ao invés de deixar só o ar, né, colocar um material que a gente chama de material ferromagnético. Certo? O material ferromagnético ferromagnetismo é uma propriedade que você encontra em alguns materiais, né, ferro, níquel, cobalto, e essa propriedade pode ser entendida, né, esses materiais não são naturalmente ímãs, né, mas eles são atraídos por ímãs, né, significa dizer que quando você tem uma proximidade de um campo magnético naquele material, aquele material ali, ele é composto, ele tem, na estrutura, vamos dizer assim, física dele, né, ele tem alguns dipolos magnéticos lá, certo? E aí a proximidade de um campo vai fazer com que aqueles dipolos ali se alinhem, e aí vai criar, esse alinhamento dos dipolos vai criar esse material vai vamos dizer assim, se comportar também como uma fonte de campo, né, como um ímã, certo? Então, você vai ter, diante da proximidade de um campo magnético, os dipolos magnéticos do material aqui vão responder. Nesse caso aqui, né, quando você coloca um material desse no interior do indutor, o que acontece é quando a corrente começa a induzir um campo aqui dentro, esses dipolos começam a responder, né, a esse campo, e aí essa resposta desse material facilita o aumento, né, aumenta a intensidade do campo nessa região, né, do fluxo. Se você aumentar a intensidade do campo aqui, você vai aumentar a resposta, né, a tensão induzida aqui nos terminais, você está aumentando a indutância, tá? Então, funciona basicamente dessa maneira. Eu coloco aqui um material, tem uma permanência magnética
maior que o A, vamos dizer assim, e aí ele vai permitir que eu obtenha valores de intensidade de campo aqui bem maiores, certo? E com isso eu modifico o valor da indutância do meu indutor. Então, quando vocês, bom, enfim, quando vocês, até observando indutores que você utiliza em circuitos eletrônicos, certo? Vocês veem que dificilmente a maioria dos indutores tem um núcleo de ferro ou algum material do tipo, porque quando você adiciona esses materiais, né, a indutância melhora muito, né? Então você consegue, por exemplo, fazer indutores menores, né? Se você tiver uma permeância magnética maior, então menos um número menor de volts para obter a mesma indutância. Então isso é uma vantagem, né? Então esse parâmetro aqui da permeância magnética, né, faz com que a gente projete ou faça esses indutores fazendo esses enrolamentos em torno desses materiais. Então vamos dizer assim, a propriedade desses materiais é interessante, mas ela causa uma coisa, né, um fenômeno que é interessante também, certo? Que é o fenômeno de esterese, certo? Então, numa situação normal, né, um material desse aqui, que tem essa propriedade de ferromagnetismo, né? Não, assim, se você encontra ele em uma situação natural, na natureza, se aquele material não foi exposto a nenhum campo magnético, né? Os dipolos magnéticos que aquele material tem, eles não estão alinhados, vamos dizer assim, né? Então, aquele material ali, ele tem um comportamento inerte, vamos dizer assim, né? Ele não tem nenhum campo residual, ele não gera nenhum campo magnético, porque a soma daqueles dipolos ali, como eles estão aleatoriamente alinhados, né? Então, todos desorganizados aqui dentro do material, então você não tem um campo resultante. Porém, se você expõe esse material a um campo, né? Você, por exemplo, induz aqui um campo com a corrente passando pela bobina, e aí esses dipolos vão se alinhando, né, a esse campo aqui e aumentando a intensidade do campo. Então, o que acontece por exemplo, você tem aqui, nessa situação, imagine que esse material aqui nunca foi exposto a nenhum campo, e aí você começa a aumentar a corrente aqui passando por essa bobina, certo? O que acontece é que o fluxo aqui no interior vai começar a crescer, certo? Vai seguir nessa curva tracejada aqui, e aí ele vai chegar no ponto de saturação, certo? Então, esse comportamento de saturação aqui já é um indicativo de comportamento não linear, certo? Para a gente. Ao chegar nesse ponto de saturação, significa dizer que todos os dipolos que eu tinha aqui para alinhar com esse campo já foram alinhados, certo? Então, não tem mais como esse material ajudar a intensidade, né? Aumentar a intensidade do fluxo aqui dentro. Então, o que acontece é que saturou, então aqui, né, o aumento do fluxo com o aumento da corrente aqui vai ser cada vez menor e, na verdade, ele fica quase nulo, né? Fica saturado aqui no valor, fluxo máximo. Bom, aí esse valor de saturação eu vou atingir quando eu tenho uma corrente aqui de saturação, né? Acabou, né? Eu obtenho aqui o máximo de fluxo que eu posso obter. O interessante vai acontecer quando eu reduzir essa corrente. Se eu estiver nessa situação agora e aí eu reduzo a corrente, né? De volta para o zero. O que acontece com o fluxo aqui dentro é que esse fluxo não vai voltar para o zero, certo? Ele vai voltar com uma trajetória diferente e ele vai, quando eu zerar essa corrente, quando eu não tiver mais nenhuma corrente aqui, vai ter um fluxo, que a gente chama de fluxo residual, certo? Então, é como se tem um campo magnético residual aqui dentro, vai continuar, essa região vai continuar com um campo magnético, certo? E esse campo vai ser por conta de que, vai aparecer por conta de que uma parte desses dipolos que foram alinhados aqui nesse processo, eles não voltam vamos dizer assim, a situação que eles estavam antes, né? Então, eles vão continuar com um certo grau de alinhamento, certo? E aí, continua havendo fluxo nesse interior aqui. Para que esse fluxo volte para zero, né, eu, na verdade, tenho que aplicar novamente a corrente, só que no sentido oposto, né, para mudar aqui o sentido do fluxo resultante, o sentido da agente de campo, né, e o fluxo resultante.
E aí eu consigo, daqui, ir reduzindo esse comportamento residual aí do material, até que esse fluxo aqui seja nulo novamente, certo? Aqui dentro. Mas para isso eu tenho que ter um valor de corrente específico aplicado aqui, né? E aí o comportamento vai se repetir. Se eu passo desse valor de corrente e vou aumentando, né, só que no sentido oposto, eu também vou chegar no valor de saturação e esse fluxo satura. E aí, de novo, se eu voltar para o zero, esse fluxo vai voltar para um valor de fluxo residual aqui. Então, você fica nessa, vamos dizer assim, sempre nesse ciclo aqui, que a gente chama de ciclo de esterese, né? Então, o comportamento do campo, do fluxo residual aqui dentro, ele tem o que a gente chama de memória, certo? Então, ele lembra do que aconteceu, vamos dizer assim, certo? Então, aqui eu fiz esse processo de aumentar a corrente, quando eu retirei a corrente, eu tenho um fluxo residual, significa que esse material aqui, mais ou menos, lembra, esse valor aqui depende do que aconteceu com o valor da corrente que eu imprimi. A mesma coisa aqui, né? Se eu diminuo a corrente para cá e depois volto para o zero, vai ficar um valor de fluxo residual. Então, esse princípio aqui, na verdade, ele é utilizado, ele é uma das, assim, foi uma das propriedades utilizadas para você construir memórias magnéticas, né? Você imprimir, né, um certo valor induzir um certo valor de campo no material magnético, e aí fica aquele acontecimento, vamos dizer assim, aquele experimento ficou registrado lá como um fluxo residual. E aí eu posso, mais ou menos, vamos dizer assim, gravar a informação. Bom, para a gente aqui, por que isso aqui é importante? Bom, como eu falei, a maioria dos indutores que a gente tem na prática, a gente tem que, por questões de construção, né, querer fazer o indutor menor, ou simplesmente para obter valores de indutância maiores, a gente necessita colocar algum material ferromagnético aqui no interior para aumentar a permeância. Fazendo isso, a gente tem esse comportamento aqui de fluxo aqui dentro, com a corrente que deixa de ser um comportamento linear para ser um comportamento não linear, certo? E aí, bom, como vocês sabem, isso aqui vai gerar um sistema físico aqui que tem um comportamento não linear, as equações que vão descrever esse sistema são equações não lineares, e isso aqui vai ficar fora do escopo, né? Mas, então, isso aqui, essa informação aqui para a gente, para vocês, vai ficar nessa disciplina aqui como sendo, assim, uma coisa mais informativa, certo? Para vocês entenderem por que a gente utiliza esses materiais e por que isso aqui gera um comportamento não linear. Mas, para a gente, na disciplina, a gente vai estar trabalhando sempre com indutores lineares. Então, né, se a gente colocasse aqui no gráfico, né, o que é que seria o comportamento linear e o comportamento não linear, certo? Se aqui eu tiver só o ar, por exemplo, no interior dessa bobina, a relação entre fluxo e corrente é uma reta, né? Então, quanto maior a corrente, maior o fluxo. Se eu inverter o sentido da corrente, eu inverto o sinal do fluxo e etc, né? Se eu tiver um material ferromagnético aqui, para aumentar, eu coloco isso aqui para aumentar a indutância disso aqui, o que eu ganho, né, de forma às vezes indesejada, é esse comportamento não linear aqui, certo? De esterese, devido às propriedades desse material aqui, ok? Para a gente, todas as análises que nós vamos fazer nessa disciplina, nós vamos basicamente tratar desse tipo de indutor aqui, certo? Na prática, nos circuitos que você constrói, os indutores vão ser desse tipo aqui, certo? Bom, como é que você faz na prática para analisar esses circuitos? Se você cair numa região de comportamento não linear, né, desse elemento aqui, você precisa utilizar técnicas de linearização de circuitos, certo? Para tratar esse elemento aqui. Então, o modelo dele vai deixar de ser um modelo V igual a LDI dt e vai ter que ser um modelo não linear linearizado, certo? Então, a equação vai mudar dependendo da forma de operação, mas, assim, também na prática, mesmo que você tenha um elemento desse aqui,
é possível que você aproxime, né, nas condições de operação dele, geralmente é possível que você aproxime como sendo um indutor linear, certo? Então, você tem essa alternativa também. Então, esse comportamento aqui, ele só vai ser muito visível se você tiver, vamos dizer assim, trabalhando com uma variação de corrente muito grande, que você chegue nesse ponto de saturação, certo? Se você estiver um pouco longe desse ponto de saturação, você pode aproximar o comportamento desse elemento como sendo um comportamento aproximadamente linear, e aí trabalhar com ele da forma que a gente trabalha aqui, certo? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Esterese, não linearidade, não linearidade, por que linearidade é importante? E por que na prática a gente não tem isso, né, no geral, para esses elementos indutivos? Bom, então, a gente falou sobre indutância própria, né? A gente está falando sobre tensões induzidas por variações de corrente de fluxo no próprio indutor, certo? E a gente vai agora falar sobre indutância mútua, né? Então, indutância mútua, né, é o parâmetro que a gente vai utilizar para caracterizar acoplamento magnético entre diferentes elementos, diferentes indutores no circuito, diferentes bobinas no circuito. Então, eu posso ter essa situação aqui, certo? Então, veja que aqui eu tenho uma bobina, uma fonte de corrente, essa fonte de corrente que está gerando uma corrente variável, né? Essa corrente induz um campo aqui no interior desse indutor, e uma tensão vai aparecer aqui nesses terminais, certo? Então, veja que essas linhas de campo aqui, elas se distribuem no espaço, certo? E esse campo, né, ele está lá distribuído no espaço, certo? Então, se eu aproximo desse indutor aqui uma outra bobina, aqui, por exemplo, essa bobina N2, que vai acontecer é que algumas dessas linhas de campo que estão sendo geradas e induzidas aqui nessa bobina podem passar no interior dessa bobina aqui, certo? Do lado direito. Então, se isso aqui acontecer, a gente tem o que a gente chama de acoplamento magnético, certo? Então, esses dois indutores aqui, eles têm um comportamento, o funcionamento desse indutor aqui, né, ele vai influenciar nesse indutor aqui. Então, essas linhas de campo, a variação dessas linhas de campo aqui, que estão escapando dessa região e passando por esse indutor aqui, vai gerar uma variação de fluxo nessa bobina, certo? No interior dessa bobina, e essa variação de fluxo vai induzir uma tensão dos terminais desse indutor. Então, é isso aqui que a gente chama de acoplamento magnético. Aqui está até destacado como se eu tivesse um material, né, ferromagnético aqui, que essas bobinas, essas linhas de campo estão sendo concentradas nesse material, né? Então, como a permeância do material é maior, essas linhas tendem a passar mais pelo interior dele do que pelo ar, né? Então, essa bobina aqui gera um fluxo que induz uma tensão nos terminais dessa bobina aqui, certo? Então, a tensão induzida, né, nessa bobina aqui, né, quando eu tenho uma corrente variando na bobina 1, elas vão estar relacionadas pelo que a gente chama de indutância mútua, certo? Então, existe um parâmetro chamado indutância mútua, que agora vai relacionar essa tensão V2 aqui à variação de corrente, da corrente que está passando nessa bobina aqui. Ok? Tá claro? De acoplamento magnético. Alguém tem alguma pergunta? Professor, essa propriedade de as linhas de campo magnético sempre tenderem a percorrer os caminhos de maior facilidade é sempre válida? Toda vez que você tem um material de impermeância magnética maior, significa que naquela região do espaço, as linhas de campo, né, vão ter, assim, maior facilidade de se estabelecer, certo? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Toda vez que você tem, por exemplo, um material desse, vamos dizer assim,
A gente está fazendo uma vista transversal, né? Mas isso aqui seria, sei lá, um cilindro, alguma coisa. No material ferromagnético, como a permeabilidade é maior, sempre a concentração de linhas de campo ali dentro vai tender a ser maior, certo? Porque é mais fácil para o campo passar por aqui do que por fora, pelo ar. Certo? Então, inclusive, esse arranjo que está aqui, certo? É o arranjo que você encontra em transformadores, certo? Então, transformador são dois conjuntos de bobinas, né? Uma bobina de um lado esquerdo e aqui do lado direito, certo? E essas bobinas são assim, acopladas via um núcleo ferromagnético, certo? Então, o transformador, ele tem essa configuração aqui, certo? Então, ele serve para você, variando, vamos dizer assim, modificando a relação entre o número de espiras desse lado e desse lado aqui, você consegue, né, mudar os valores de tensão e corrente, que são relacionar os valores de tensão e corrente de um lado e do outro, certo? Então, esse aqui é como um transformador funciona. E o transformador opera diretamente com acoplamento magnético, né? Então, acoplamento magnético é o princípio de funcionamento do transformador. Vocês vão ver isso aí na disciplina de conversão. Acho que na disciplina de conversão eletromecânica. E talvez materiais elétricos, que vai tratar sobre a propriedade desse material aqui. Mas, veja que no transformador, você quer que o fluxo entre as duas bobinas seja o máximo possível acoplado, né? Para que você tenha a máxima eficiência aí de, vamos dizer assim, transformação, né? De transferência de energia de um lugar para outro. Lembram das condições que a gente tinha para analisar um circuito elétrico, que uma das condições era que o seu circuito, né, não poderia ter acoplamento magnético. O circuito que você estivesse analisando não poderia ter acoplamento magnético com algum outro circuito externo, né, senão você teria que analisar, teria que incluir o circuito externo na sua análise também. Então, aqui, por exemplo, se eu estivesse analisando, imagine que o meu circuito é apenas isso aqui, certo? E tem algum outro circuito conectado aqui, mas eu estou fazendo a minha análise baseada olhando apenas para esse diagrama de circuito. Se eu aplicar as equações, as leis enfim, aplicar as leis de Kirchhoff aqui e a teoria de análise de circuitos para analisar esse circuito aqui, eu vou ter um problema aparecendo na minha análise, né? Essa análise não vai corresponder mais à realidade se eu tiver acoplamento magnético. Por quê? Porque se eu tiver acoplamento magnético, né, se eu tiver um circuito operando aqui, acoplado magneticamente com esse aqui, eu posso ter transferência de energia daqui para cá, né, desse para esse e vice-versa, né? Então, o que acontece? Se eu tenho energia escapando daqui indo para cá, ou vindo daqui para cá, via acoplamento magnético, então a minha conservação de energia para o circuito que eu estou analisando aqui está furada, né? Então, eu vou fazer a análise para esse circuito aqui, calcular minhas correntes, minhas tensões, e quando eu for lá na prática, né, for medir lá vou comprovar com os valores experimentais, né, vou fazer o experimento aqui para ver se a análise que eu fiz aqui, os cálculos que eu fiz estão corretos. Quando eu for fazer o experimento, não vai bater. E não vai bater por quê? Porque tem energia sendo transferida aqui de um circuito para outro, tá? Então, quando tem acoplamento magnético, eu tenho que colocar todos os elementos, fazer análise com todos os elementos que estão sendo acoplados aí. Senão, a análise de circuitos vai vai lhe prover resultados que não estão condizentes, não vão estar condizentes com a realidade, né? Com o que está acontecendo no sistema físico real. Bom, então, vamos fazer aqui uma análise para entender como é que a gente trabalha aí, ou como é que a gente obtém esses parâmetros de inductância mútua, certo? Então, aqui eu coloquei, né, identifiquei aqui agora a corrente aqui desse lado, do lado esquerdo, desse indutor aqui, 1. Então, essa corrente I1 passa por esse indutor, né, e eu tenho uma tensão induzida aqui, V1, certo? E aí eu tenho essa configuração, né? Tem um fluxo magnético que está sendo gerado aqui, induzido nesse interior desse indutor aqui,
Então, esse fluxo tem duas componentes, né? Ele tem essa componente 1, essa componente 1 é o fluxo que está sendo gerado aqui e continua, vamos dizer assim, está restrito a essa região. Então, esse fluxo aqui não gera acoplamento magnético, né? A parte do fluxo que não está passando pelo interior dessa bobina aqui. Então, uma fração desse fluxo não vai gerar acoplamento magnético, né? E ela vai ter uma certa característica. Veja que esse fluxo aqui, ele está sempre contido nessa região aqui, né, nesse material, tem uma certa permeância, enquanto que esse fluxo Φ11, ele está passando aqui numa região híbrida, né, então ele passa por dentro do material, mas passa aqui também pelo ar, né. Então, a gente pode dizer aqui, né, que esse fluxo I11, né, ele é gerado por essa bobina aqui, então, ele é proporcional, a intensidade dele é proporcional ao número de espiras, né, ok? Ele é gerado por essa corrente 1, então tá aqui, então ok, pelo que a gente viu no começo da aula, certo? Só que a permeância, né, assim, a região por onde esse fluxo passa, né, ela tem características diferentes da região por onde esse outro fluxo passa. Então, a gente atribui a esse fluxo aqui uma permeância 1, e a esse fluxo Φ21, né, uma permeância 2,1. Seria a permeância dessa região aqui que esse fluxo está passando. E veja que como ele está sendo induzido por essa bobina aqui, né, ele também é proporcional ao número de espiras daqui e à corrente que está aqui. Ok? Então, a gente meio que caracteriza esses dois fluxos aqui, dessa maneira. E aí, agora, para a gente associar, né, esse valor de tensão aqui, para a gente calcular esse valor de tensão, a gente tem que achar fluxo total, né? Então, nessa bobina aqui, eu tenho tanto esse fluxo 2,1 como esse fluxo 1 passando aqui no interior, né? Então, o fluxo passando pela essa bobina 1 é a soma desses dois, né? Mas pela bobina aqui 2, eu tenho apenas esse fluxo que está passando aí, né, saindo pelo material e acoplando magneticamente. Então, esse fluxo 2,1 vai ser o fluxo total passando por aqui, certo? Bom, sabendo esses fluxos resultantes aqui, então a gente pode calcular as tensões induzidas, né? Então, nessa bobina I1, nesse indutor I1, eu tenho uma tensão V1 sendo induzida pelo fluxo total resultante aqui, né? Então, N1 vezes o fluxo Φ1, certo? Isso aqui a gente viu lá no primeiro slide, nessa expressão, apenas substituindo aqui o fluxo resultante. Então, se eu agora pego essa expressão e faço as substituições, né, eu vou substituir isso aqui e isso aqui, certo? E depois eu vou pegar isso aqui e substituir aqui. Isso aqui vai me dar essa expressão, certo? Então, o número de espiras aqui ao quadrado, P11 mais P21, né? É a permeância essas duas permeâncias diferentes, né? A permeância desse meio aqui, essa permeância desse fluxo aqui está passando, multiplicado pela variância a derivada dessa corrente aqui, né? DI1 dt. Já essa tensão induzida, que vai ser induzida desse indutor aqui desse lado, ela vai ser dependente, né, da derivada desse fluxo aqui, mas esse fluxo aqui só depende dessas linhas que são compartilhadas. Então, eu apenas substituo Φ21 aqui, né, Φ21 eu sei que vai ser isso aqui, então ao substituir aqui, eu fico com esse produto, né, número de espiras desse indutor aqui aparece, né, por conta da lei de Faraday aqui, né, para esse indutor, e aí esse fluxo, na verdade, ele é gerado por esse indutor aqui, né, por essa bobina aqui. Então, eu tenho o número de espiras dessa bobina aqui aparecendo agora nessa equação, certo? Então, eu fico com essa tensão V2 definida dessa forma aqui. E essa tensão V2, veja que depende da variação de corrente que está acontecendo aqui. Então, varia a corrente aqui, aparece uma tensão variável aqui, certo? Então, se a gente resumir, né, a história, quando você tiver acoplamento magnético, a gente vai ter duas expressões. Então, uma expressão para calcular essa tensão V1, que a gente chama de tensão autoinduzida, né, da indutância, vai ser induzida pela indutância própria. Então, a indutância própria desse arranjo vai ser dado por isso aqui, certo?
Então, eu tenho o que a gente já conhece para o indutor, e agora vai aparecer uma tensão induzida desse lado aqui, por que a gente chama de indutância mútua. Então, essa indutância mútua vai relacionar a tensão no indutor 2, gerada por uma variação de corrente no indutor 1, certo? Que é interessante. Então, esse parâmetro aqui é diferente desse aqui, né? Porque eles são gerados, né, por fenômenos, né, combinações diferentes aqui de número de espiras e permeância. Só que eles vão relacionar de forma, assim, proporcional, né, a essa derivada da corrente 1, dois valores de tensão. Um valor de tensão aqui, que vai aparecer aqui, e um valor de tensão que vai aparecer aqui. Ok? Então, esse parâmetro M aqui é o parâmetro de indutância mútua. Certo? Essa relação entre essa tensão e essa derivada aqui da corrente no outro indutor é o que a gente chama de indutância mútua. Eu posso fazer essa análise também observando o indutor desse lado aqui, né? Então, fiz do indutor a influência, vamos dizer assim, determinei a influência desse indutor do lado esquerdo no indutor do lado direito e posso fazer o contrário, né? Eu posso colocar agora uma fonte de corrente aqui, essa fonte de corrente vai gerar um fluxo, a mesma história, né? Uma parte desse fluxo vai ser compartilhada e outra parte vai ficar apenas restrita a esse indutor aqui. E se eu fizer o mesmo procedimento, né? Eu vou agora, de novo, às mesmas conclusões, né? Então, você tem um fluxo aqui, que tem uma certa permeância, esse fluxo depende da corrente que está sendo gerada aqui do número de espiras, e tem um fluxo que é compartilhado, né? Que depende dessa permeância desse meio aqui, mas ele é também gerado por essa corrente 2, certo? E aí, bom, na presença desses dois, na presença dessa corrente aqui, eu vou ter a seguinte situação, né? Então, de novo, posso calcular o fluxo total passando por aqui, e posso calcular o fluxo total passando por aqui, eu vou obter essas relações aqui, e aí eu vou achar as relações de tensão e corrente, certo? Então, agora eu vou ficar, vou colocar logo aqui, né? Eu vou ficar com a situação oposta, né? Então, eu tenho uma corrente variando aqui, essa corrente vai gerar uma tensão, vai induzir uma tensão aqui nesses terminais. Então, essa tensão no terminal da bobina 2, com relação à variação da corrente 2, vai estar associada à indutância própria, certo? Então, está aqui. Mas vai aparecer um termo também, né? Eu vou induzir uma tensão desse lado aqui, variando essa corrente 2 aqui. E essa variação vai ser dada por essa indutância mútua. Certo? Então, esse acoplamento magnético também vai ocorrer daqui para cá, né? Da mesma forma que ocorreu de lá para cá, do 1 para o 2. Certo? Bom. Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode aplicar, né? Nesse caso aí, assumindo que esse sistema é linear, né? Vamos assumir que esse sistema está trabalhando aí na situação de superposição, então a gente pode, né, aplicar o princípio da superposição, e aí a gente vai ver aqui que para esse conjunto de indutores a gente obtém comportamento que é descrito por um sistema linear desse tipo. Então, você tem a indutância, a tensão sendo resultante, né, induzida no indutor 1, vai ter uma componente que depende da autoindutância, né, da indutância própria, e esse componente é dependente da derivada da corrente passando pelo próprio indutor, pelo indutor 1, mas também vai ter um valor de tensão que vai ser induzido, né, via indutância mútua, pela corrente que está passando no indutor 2, certo? Então, agora essa queda de tensão aqui não depende só da corrente 1, depende da corrente 2, certo? Esse sinal aqui pode ser mais ou menos dependendo da configuração, isso aqui a gente vai discutir mais para frente, certo? Como é que a gente define se isso aqui é mais ou menos, mas isso aqui vai depender da configuração do arranjo, né, e como essas bobinas estão enroladas, né, uma em relação à outra. Mas sempre vai ter um componente, né, se você tiver acoplamento magnético, sempre tem um componente de indutância própria e tem um componente de indutância mútua, né. A indutância própria é sempre gerada pela corrente passando pelo próprio elemento, e a indutância mútua é gerada pela corrente que está passando pelo outro elemento, certo?
Para o indutor 2, a mesma coisa, certo? Então, você tem uma componente que a gente conhece, que é a componente gerada pela indutância própria, né? E vai ter uma componente de tensão induzida via indutância mútua pela variação da corrente que está passando pelo indutor 1, certo? Então, essa equação aqui a gente consegue, inclusive, colocar na forma matricial dessa maneira aqui. Se você não se esse acoplamento estiver acontecendo, né, no meio que você não tem materiais não magnéticos, né, materiais sem nenhuma propriedade, vamos dizer assim, dessas que a gente discutiu, né, o que você tem é que esse fluxo que é compartilhado entre, vamos dizer assim, entre um indutor e outro, ele fica independente, né, vamos dizer assim, então, do referencial. Então, essa indutância, né, esses valores aqui, que você vai obter para um caso e para outro, vão ser sempre iguais, certo? No caso de materiais não magnéticos. Então, se você tiver um indutor que o núcleo dele não, na construção dele, você não utiliza materiais magnéticos, né, para aumentar a permeância, então essa propriedade de linearidade, né, do sistema vai implicar isso aqui, né? Esses dois valores aqui vão ser iguais, e a gente associa apenas um valor aqui, M, certo? Para indicar esses dois valores que vão ser iguais na prática. Ok? E aí, M, para a gente aqui, é o parâmetro de indutância mútua, certo? Para nós aqui na teoria de circuitos. Tá claro até aí, até aqui, nessa análise que a gente fez? Então, veja que essas equações aqui eu obtive diretamente aplicando superposição nesses dois casos aqui. É como se eu tivesse analisado. Eu analisei esse caso aqui, certo? Então, eu desconectei a fonte de corrente que estava aqui, substituí por um aberto. Veja, substituí aqui por um aberto. Fiz a análise do ponto de vista desse lado aqui, só com essa corrente. Eu posso fazer superposição aqui, porque eu estou assumindo que tudo é linear, certo? Então, eu obtive isso aqui. Depois, fiz a segunda análise, substituindo esse lado aqui por um aberto e deixando a fonte corrente desse lado aqui, né? Obtive também as expressões, né, de tensão. E aí, no final das contas, eu apliquei superposição, certo? E aí, obtive as equações que eu tenho resultantes aqui para a tensão em função da indutância e indutância mútua, ok? E as derivadas das correntes. Então, nada mais fiz aqui do que aplicar superposição, né? Logicamente, assumindo aqui que a gente está no caso linear, certo? Para esses elementos aí. Bom, aí vem a questão da determinação dos sinais, né? Como a gente viu aqui nessas equações anteriores, falta a gente saber como é que a gente define se você vai ter essas duas tensões aqui com a mesma polaridade ou com polaridades opostas, né? E isso aqui vai depender do arranjo dos indutores. Então, tem uma forma convencional que foi, vamos dizer assim, convencionada para que quando você tiver um diagrama de circuito com acoplamento magnético, você possa definir como essas polaridades vão aparecer no circuito. A gente vai discutir isso nessa aula, e na próxima aula a gente vai ver também como é que a gente obtém, né, como a gente obtém essa caracterização, certo? Bom, tem uma pergunta aí no chat. Então, José Andrew está perguntando, então, até mesmo no ar podemos ter casos de acoplamento magnético? Sim, né? Sim. Então, a questão do acoplamento magnético é simplesmente você ter, né, linhas de campo que estão sendo geradas por uma bobina atravessando uma outra bobina, certo? Quando você gera um campo magnético no espaço, as linhas de campo desse campo magnético estão distribuídas no espaço, certo? Independente do material que está ali. Então, o que acontece é que, para que você tenha acoplamento magnético, é só você ter essas bobinas, duas bobinas próximas o suficiente, certo? De forma que linhas de campo que são induzidas
do campo induzido por uma bobina passam pelo interior dessa segunda bobina, certo? E aí você vai ter acoplamento magnético, certo? Então, o mecanismo físico que vai gerar acoplamento magnético é simplesmente compartilhamento de linhas de campo, certo? No espaço. E aí, tudo depende da geometria, né? De como esses elementos estão, assim, num circuito prático, o que vai depender vai ser a proximidade desses elementos, né? Qual é a intensidade de campo e como essas linhas estão distribuídas no espaço. Certo? Ficou claro? Então, o Lucas está perguntando aí, tensões no acoplamento geralmente possuem polaridades opostas, como mostra na figura de uns slides. Lucas, não. Então, vai depender do arranjo, certo? De como esses indutores estão enrolados, vamos dizer assim. Vai depender de como um indutor está assim, enrolado com relação ao outro. A gente vai ver isso aqui com detalhes, certo? Como essas polaridades são definidas, mas você pode ter as duas situações, né? Você pode ter, na prática, dependendo de como da configuração desses enrolamentos, veja que esse enrolamento aqui, ele está sendo enrolado, né? Vindo assim, né? Assim, não sei se vocês estão vendo, mas ele sai aqui pela frente, né? E fazendo as voltas aqui por trás e sai aqui por trás. Esse aqui, ele está enrolado, ele está vindo aqui pela frente, aí faz as voltas e sai aqui por trás, certo? Eu poderia ter os dois enrolados de forma espelhada, né? Por exemplo, esse cara, ao invés de vir aqui por trás, ele poderia passar aqui, começar a volta aqui pela frente e fazer as voltas aqui ao contrário, certo? Então, dependendo dessa configuração, como esse daqui está enrolado em relação a esse aqui, eu vou ter diferentes polaridades, né, de tensão induzidas aqui, certo? Isso aqui vai depender de como os campos induzidos, né, como as direções de linhas de campo induzidas por esse indutor e por esse indutor vão estar relacionadas no espaço. Então, dependendo da configuração, você tem um sinal de mais ou de menos, certo? E esse é um problema que a gente tem que resolver quando trata com esses circuitos, né? Então, para a gente saber o sinal dessas expressões aqui, a gente, na prática, teria que saber como esses indutores estão enrolados, certo? No circuito. E isso, às vezes, não é muito prático, né? Porque, imagina aí, você tem um circuito, às vezes você não vai conseguir nem ver como é que aquele indutor, onde é que aquele indutor está, certo? Quanto mais saber como é que um está enrolado com relação ao outro. Então, para isso, quando a gente está falando de diagramas de circuito, tem uma convenção que a gente utiliza, chamada convenção do ponto, certo? E essa convenção do ponto vai entregar essa informação para você, certo? Então, quando você constrói um indutor, ou tem um indutor num circuito eletrônico, ou você compra aquele componente para colocar no seu circuito, geralmente no datasheet, né, na informação de uso daquele componente, vai ter a informação dessa conversão do ponto. E essa conversão do ponto vai lhe dizer, né, como é que essas tensões vão estar relacionadas, né. Então, a gente vai ver essa conversão do ponto agora, e depois, próxima aula, a gente discute, né, como é que como é que essa informação do ponto aqui, como é que ela é determinada no circuito prático, né, com determinada configuração de enrolamentos, certo? Então, aqui a gente começa a ver como utilizar essa convenção na análise de circuitos. Próxima aula a gente discute como é que essa convenção é derivada, né? Por que a convenção é o que é. Bom, então, ficou claro aí, Lucas? Bom, vamos então discutir, né, como é que a gente trabalha, né, quando você tem acoplamento magnético num diagrama de circuito, né, indicado num diagrama de circuito, que você quer analisar. Então, aqui a gente tem um exemplo, certo? Circuito com a fonte de tensão, um resistor, um indutor aqui, em série, né? E o acoplamento magnético no circuito geralmente é indicado, né, por uma
pelo valor da indutância de mútua, né, de acoplamento, e geralmente tem uma setazinha indicando, né, quais são os indutores, né, principalmente se você tiver mais de 2 indutores no circuito. Então, está indicando, geralmente vem indicado, né, quais são os elementos que estão acoplados magneticamente. Então, aqui você tem esse indutor 1 e esse indutor 2 acoplados magneticamente. E aí, no diagrama de circuito, tem 2 pontos, certo? Tem um ponto aqui nesse indutor 1 e um ponto nesse indutor 2, né? Esse ponto está sempre em um desses terminais, né, do indutor. Desse lado aqui, não tem nenhuma fonte de corrente, só tem um resistor, certo? Bom, aí eu sei que o acoplamento magnético entre esses dois indutores vai gerar uma tensão desse lado aqui, no indutor L2, e esse valor de tensão vai ser proporcional à derivada dessa corrente aqui, multiplicada por essa indutância mútua. Isso aí eu já sei pela própria definição de indutância mútua, né? O que falta saber para a gente é qual é que vai ser a polaridade dessa tensão aqui, certo? Então, como eu falei, a polaridade dessa tensão vai depender do arranjo geométrico, né, o arranjo físico dessas bobinas, dos enrolamentos dessas bobinas, que não dá para saber sem olhar a construção física. Então, isso aqui vem indicado, né, no diagrama de circuito por essa convenção do ponto. Essa informação vai ser dada por essa convenção do ponto. Então, o que é que diz a convenção do ponto, né? A convenção do ponto diz o seguinte: quando você tem um sentido de referência, né, e aqui é o sentido de referência que você anota, né, na corrente, né, nesse enrolamento, no primeiro enrolamento aqui, certo? Quando essa corrente entra, quando ela está entrando pelo terminal assinalado pelo ponto, certo? No caso aqui, veja, a corrente está vindo aqui e está entrando nesse terminal assinalado por um ponto, certo? Significa dizer que a tensão induzida aqui, nesse ponto aqui, certo? Nesse circuito aqui, vai ter você associa uma queda de potencial que vai ter uma polaridade positivo, negativo, com o positivo localizado onde está localizado o ponto no outro indutor, certo? Então, nesse circuito aqui em particular, né, utilizando essa convenção do ponto, como a corrente está entrando no terminal positivo, a tensão vai ser gerada com essa polaridade aqui, né? Então, aqui vai aparecer V2 com essa polaridade. Então, né, sentido de referência da corrente entrando no enrolamento assinalado por um ponto, significa dizer que vai aparecer a polaridade positiva está associada ao terminal marcado com um ponto, né, no indutor do outro circuito. Ok? Então, esse esse aqui é o que diz essa convenção aqui, certo? Para a gente. Vamos ver aqui, tem um segundo caso, né? Então aqui eu tenho, né, a polaridade que foi indicada aqui, certo? Exatamente como eu tinha falado, né? Então a polaridade vai ser essa daqui, positivo aqui, negativo aqui. Então você tem uma corrente que vai circular, né? Você nesse resistor aqui, você vai ter uma corrente circulando nesse sentido aqui. Bom, vamos ver o segundo caso. Então, aquele é o primeiro caso, certo? Da utilização da convenção do ponto. O segundo caso se você tiver agora, né, desse lado aqui, se você observar, se o sentido de referência da sua corrente não estiver entrando, né, se o ponto não estiver aqui, né, mas essa corrente estiver saindo, né, então a corrente está entrando pelo indutor aqui, e ela está saindo pelo terminal que está assinalado por um ponto, certo? Se esse for o caso, né, se a corrente de referência estiver saindo pelo terminal assinalado pelo ponto, então você tem que associar a polaridade negativa ao terminal que está assinalado pelo ponto no indutor, do outro lado, certo? Então, aqui, se eu assinalo, se eu vejo que nesse lado aqui eu coloquei essa referência
e eu vejo que a corrente está saindo pelo terminal assinalado pelo ponto, do outro lado aqui, essa tensão induzida vai ter essa polaridade aqui, certo? Veja que essa referência para a corrente 2 aqui não tem nada a ver, eu estou colocando aqui só para, essa referência, só para, vamos dizer assim, ter os dois circuitos, ter a corrente, ter a referência de corrente, uma referência que eu adoto para esse aqui, certo? Mas isso aqui não tem nada a ver com essa tensão aqui, certo? Então, essa tensão aqui, a polaridade dela é única e exclusivamente definida pela essa regra do ponto, certo? Então, se a minha referência de entrada aqui é tal que a corrente sai pelo terminal assinalado pelo ponto, polaridade negativa do outro lado, certo? E aí eu vou resolver esse lado aqui, né, assumindo essa polaridade para essa tensão, certo? Então, essa corrente aqui não tem a ver, eu só coloquei que a gente precisaria dela para analisar esse circuito aqui, né? Ok? Ficou claro, então, como é que funciona, como é que vai funcionar essa conversão do ponto. Então, essa conversão do ponto vale dizer, nas duas situações, né, se a sua referência de corrente estiver entrando nesse terminal aqui, que está assinalado por um ponto, ou se ela está saindo pelo terminal assinalado pelo ponto, qual vai ser a configuração de polaridade para a tensão induzida no segundo terminal, dependendo do ponto que está, onde está o ponto lá no segundo terminal, né? Então, corrente saindo pelo ponto aqui desse lado vai gerar um potencial negativo aqui associado ao terminal que está marcado com um ponto desse lado aqui, e corrente entrando, que é o caso anterior, vai gerar, ao invés de sinal uma polaridade negativa, uma polaridade positiva aqui. Então, é só isso. Agora, veja que o que vai confundir vocês utilizando isso aqui é que você tem que olhar para a corrente. Se eu estou querendo trabalhar com essa tensão V2, eu tenho que, para determinar a polaridade dela, eu tenho que olhar para o que está acontecendo no indutor em 1, né? Como é que essa corrente está no indutor em 1 com relação a um ponto lá, para poder determinar essa polaridade. E vice-versa, né? Essa corrente aqui vai induzir uma tensão aqui, V2, e essa corrente aqui vai induzir uma tensão aqui também, tá? Então, eu tenho que colocar as duas correntes na conta, né, para poder analisar o meu circuito. Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso aí. Bom, então a gente tem um exemplozinho para a gente testar nessa essa configuração do ponto aí, e é um circuito que tem 3 malhas, certo? 3 malhas simples, e tem 2 indutores, certo? Esses indutores têm um acoplamento magnético, certo? Definido aí no diagrama do circuito. Então, a gente vai ver como é que a gente utiliza essa conversão do ponto para trabalhar com circuitos desse tipo, certo? Então, deixa eu só pegar aqui. Trazer aqui esse circuito para a gente trabalhar com ele. Bom, quando a gente tem um circuito com várias malhas, né, e você tem acoplamento magnético, né, tem indutores que têm acoplamento magnético, nós precisamos, o ideal, né, como a gente precisa trabalhar com corrente para determinar as tensões induzidas, né, pelos indutores, o ideal é que a gente aplique o método das correntes de malha, certo? Para análise desses circuitos. Porque as correntes de malha vão aí dar expressões diretamente associadas à indutância e indutância mútua, certo? Nesse circuito. Então, a gente utiliza esse método de análise via corrente de malha para circuitos desse tipo aqui. Bom, então,
vamos ver aqui o que é, o que é que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem aqui esse circuito aqui, e essa letra A aqui pede para a gente determinar, né, o comportamento as equações, né, que regem o comportamento desse circuito aqui, aplicando o método das correntes de Mayer. Ok? Então, somente obter as equações, né, em função de 1 e 2, né, e G a gente já sabe que é o valor dessa fonte aqui. Então, vamos ver se a gente faz isso aí, né? Então, vamos ver aqui a letra A. Então, vou, primeiro, antes de sair resolvendo, né, vamos adotar as polaridades de referência, né, para cada um desses elementos aí que a gente não tem ainda definida. Então, vou sair aqui adotando arbitrariamente, né, vou escolher aqui, vamos dizer, para esse aqui eu vou colocar menos mais, para esse aqui eu vou colocar menos mais também, aqui vou colocar mais menos, lembrando que sempre que isso aqui é a escolha de quem está resolvendo o circuito, né? A escolha das polaridades é arbitrária. Para esse indutor aqui, eu vou colocar mais menos, para esse aqui, e esse aqui eu vou colocar mais menos também, né? Bom, então, para cada elemento aqui, né, eu tenho definido uma polaridade de referência, certo? E essas polaridades para os indutores, aqui eu estou me referindo à polaridade de referência para a indutância própria, certo? Para a indutância mútua, a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Mas essas polaridades aqui para a gente vai servir como a referência de sinal para aquela expressão V igual a LD e DT, certo? A parte da indutância mútua, a gente vai ver como é que a gente trata, né, via convenção do ponto, quando a gente chegar nesses elementos. Bom, então, vamos começar, né, escrevendo a expressão para essa malha aqui, certo? Então, a gente tem, vou chamar essa malha aqui de malha 1, essa malha aqui de cima, e essa malha aqui é a malha 2, né? Aqui a gente pode também definir a malha 3. Embora embora aqui na malha 3 a gente já tenha, a gente já sabe quem é IG, né? Então não precise trabalhar aqui com ela. Bom, aplicação direto do método das correntes de malha, né? Então vamos pegar essa malha aqui, certo? Então malha 1 e escrever, né? As expressões para as quedas de tensão, né? Para a soma das quedas de tensão, no caso a lei de Kirchhoff das tensões, para essa malha aqui, certo? Então eu vou começar. Quando eu sair aqui no sentido horário, o primeiro elemento que eu encontro aqui é esse indutor, certo? Indutor de 4 Henry, certo? Então, eu vou aplicar lei de Kirchhoff das tensões. Isso aqui para a malha 1, certo? E aí eu sei que a soma das quedas aí de tensão, a soma algébrica das quedas de tensão tem que ser igual a 0, né? Então, o primeiro elemento que eu tenho aí é esse indutor, né, de 4 Henry, certo? Então, eu vou ter, vamos colocar aqui, V, vamos colocar já direto, né? Então, isso melhor para a gente trabalhar. Vou colocar aqui o sinal da lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, pela polaridade que eu escolhi de referência, né, eu estou indo aqui na direção da queda da tensão. Então, queda da tensão, geralmente, a gente assume como sendo sinal positivo, né? Então, vou colocar o primeiro sinal aqui da lei de Kirchhoff das tensões positivo.
Bom, essa queda de tensão vai ser a queda de tensão da indutância própria, certo? A primeira indutância que a gente considera é a indutância própria. Então, a indutância própria, LD e DT, certo? Então, vai ser 4, que é a indutância, e aqui, T é a derivada da corrente, né? A derivada da corrente aí é a corrente 1, LD em 1, DT, certo? Então, essa derivada aí é a primeira. E esse sinal aqui pela referência que a gente adotou. Bom, essa indutância aqui tem um acoplamento magnético com essa bobina que está aqui, certo? E aí, bom, agora a gente tem que adicionar, essa foi a tensão da indutância própria, a gente tem um termo para adicionar aqui que é a tensão da indutância mútua, certo? Então, a indutância mútua, a gente já sabe que vai ser o valor da indutância mútua, que no caso aí é 8, certo? Vezes a derivada da corrente que está passando no outro indutor, certo? A corrente que está passando no outro indutor ali, a gente pode dizer, né, que é IG menos I2, certo? Essa corrente IG menos I2 é a corrente que está descendo aqui, certo? E eu estou colocando ela aqui na expressão, certo? Então, essa derivada aqui vai me dar o módulo da tensão induzida, a tensão mútua, que é induzida mutuamente por essa corrente aqui nesse indutor aqui. Falta a gente determinar qual é o sinal aqui, certo? Esse sinal aqui vai aparecer da convenção do ponto, certo? Então, pela convenção do ponto, se eu observar aqui, essa corrente G menos I2 é a corrente que está descendo aqui, certo? E G menos I2, ela está entrando no terminal assinalado pelo ponto, não é isso? Se isso aqui está acontecendo, a convenção do ponto diz que a gente tem que associar, né, para a polaridade da tensão, induzida pela indutância mútua, um sinal positivo, né, ao terminal assinalado pelo ponto. Então, aqui, a tensão induzida pela indutância mútua vai ter essa polaridade aqui, certo? E essa polaridade aqui é definida pelo sentido da corrente resultante aqui, certo? Veja que é um conceitozinho um pouquinho diferente que a gente está habituado, certo? Quando a gente tem acoplamento magnético, a gente tem que observar esse sentido da corrente e a posição do ponto, para poder determinar essa polaridade desse termo aqui, que vem da indutância mútua, certo? Ok? Vocês estão acompanhando aí? Vou falando aí no chat se tiver alguma dúvida. Bom, se essa é a polaridade, então significa que se eu venho daqui para cá, eu estou também no sentido de queda do potencial, né? Então, esse sinal aqui tem que ser positivo, né? Pela lei de Kirchhoff das tensões. Ok? Então, esse é o segundo termo, e esse segundo termo aqui é o termo originado do acoplamento magnético, né? Da indutância mútua. Agora eu vou continuar a minha malha aqui e vou escrever o resto dos termos, né? Então, descendo aí, passando por esse resistor de 20 ohms, eu tenho queda de tensão, então mais, né? Sinal da lei de Kirchhoff das correntes. Lei de Ohm agora, 20 vezes I1 menos I2, certo? Então, I1 menos I2 é a corrente aí na direção da queda da tensão. Então, isso aí tá ok, sinal da convenção passiva, né? E depois eu tenho outra queda de tensão de 5, né? De 5 ohms vezes, então, queda de tensão, sinal positivo, 5 ohms vezes I1 menos IG. Isso aqui, fechei a malha igual a zero. Certo? Então, essa aqui é nossa expressão para a equação das correntes de malha, considerando essa malha 1, certo? Está aqui. Se vocês forem simplificar aí, né, separando essas derivadas, juntando as derivadas de variáveis iguais, né, vocês vão obter a seguinte expressão, né? Então, vai ficar 4 d1 dt,
certo? Menos 8 d2 dt, certo? Mais 25 e 1 menos 20 e 2. Isso aqui vai ser igual a 5g menos 8 dg dt. Então, veja aqui que eu isolei g de um lado da equação, como g é o valor dessa fonte aqui, né? E aí eu obtenho uma equação diferencial em I1 e 2 aqui do lado esquerdo. Certo? Confiram aí se essas contas estão corretas mesmo. Certo? É apenas pega isso aqui e destrincha, né? E separa aí essas derivadas e as correntes. Deve estar correto aí, se vocês fizerem, conferirem em casa, certo? Então, essa aqui é a equação que a gente obtém para essa malha aqui, né? Vamos agora para essa segunda malha aqui, né? Saindo daqui, fazendo esse percurso aqui no sentido horário. Novamente, a gente vai ter que observar, né, as polaridades e de novo, a gente vai ter que considerar o termo da indutância mútua e a conversão do ponto, certo? Então, aqui a gente vai fazer LKT para a malha 2. E a gente vai ver quais são as expressões que a gente vai obter. Bom, saindo daqui, eu passo por esse indutor. A primeira coisa que eu faço, eu vou colocar aqui o termo da indutância mútua, né? Vejo que aqui eu estou indo na direção do aumento da tensão, então, pelo sinal da lei de Kirchhoff das tensões vai ser negativo. E agora eu vou colocar a indutância própria, né? 16 vezes a derivada da corrente que está passando por aí. A derivada da corrente vai ser IG menos I2 dt. Veja que aqui, para aqui, eu estou escolhendo propositalmente, né, a corrente resultante como sendo a corrente que está descendo, porque a corrente que está descendo está na direção da queda de tensão, então, conversão passiva, eu não mudo o sinal aqui, certo? Fica apenas o sinal da lei de Kirchhoff das tensões. É aquela mesma história que a gente já discutiu para o caso dos circuitos resistivos. Bom, então, falta agora o segundo termo, que é a tensão, que é induzida aqui com relação à corrente que está passando nesse indutor, certo? Então, aqui eu vou olhar esse indutor aqui. Essa corrente 1, ela está entrando no terminal associado pelo ponto aqui, certo? Então, veja que ela vem e entra do lado aqui, que está marcado por um ponto. Se ela está entrando no lado marcado pelo ponto, significa dizer que a polaridade induzida aqui, ela vai ser positiva também, no terminal marcado por um ponto. Então, eu tenho para a indutância mútua essa polaridade aqui, certo? Menos mais, e com mais aqui no associado com um ponto. Se essa polaridade está definida dessa forma, significa dizer que eu estou indo aqui na direção do aumento da tensão. Então, aumento da tensão, sinal da lei de Kirchhoff das tensões negativo, certo? E aí, a indutância mútua, que é 8, né, 8 Henry, e aí a derivada da corrente que está passando no segundo indutor. O segundo indutor tem a corrente 1, então isso aqui vai ficar dI1 dt. Então, está aí o termo, né, da minha indutância mútua. Certo? Bom, e aí eu vou agora os outros termos, né? Fechar a malha com os resistores. Então, veja que essa polaridade aqui eu coloquei dessa forma aqui. Então, aqui, pela minha referência, eu tenho aumento de tensão, então negativo, né? Então, aqui eu vou ter ainda menos 20. Foi a corrente que está passando por ali, no sentido da queda da tensão, aí 1 menos I2. O sinal negativo se mantém, porque se eu pego a sentido da corrente como sendo isso aqui, né, resultante, eu tenho ela na direção da queda de tensão, conversão passiva e sinal positivo. E agora o último termo, que é esse termo aqui, esse resistor de 60 ohms, para a gente fechar a malha.
tem uma queda de tensão, então sinal positivo, 60, e a corrente que está passando por ele é apenas a corrente 2. Então, isso aqui igual a zero. Ok? Bom, se vocês simplificarem essa expressão aí, o que vocês devem obter é a seguinte equação. Então, menos 8 di1 dt, mais 16 di2 dt, aí menos 21, né? Mais 82, isso aqui igual a, isso aqui vai ser igual a 16 dig dt, certo? Então, Professor, só um segundo, só um segundo. Então, veja, aqui eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho uma equação diferencial, né? Tem um sistema de equações diferenciais, né, na verdade. Então, IG é a informação que eu tenho dada, né? Eu posso colocar aqui do outro lado, e eu vou ficar com um sistema de equações lineares. Aí, esse sistema aqui pode ser resolvido pelos métodos de resolução de equação diferencial. Isso aqui a gente vai falar mais para frente. Ele não vai resolver isso aqui, né? Só obter as equações, mas esse sistema aqui pode ser resolvido, né? Porque ele é um sistema de equações diferenciais lineares, certo? Ordinárias, de primeira ordem, na verdade, e pode ser resolvido. Então, aqui, na letra B, né, ele dá o valor de G, né, e pede para verificar, para vocês verificarem que esses dois valores aqui, de 1 e de 2, são soluções, né, para esse sistema, né. Vocês sabem verificar se uma função é solução de um sistema de equações diferenciais, né? Ou de uma equação diferencial. Você só tem que substituir e ver se a igualdade, se a equação lá vai se verificar. Se verificar é porque aquilo é uma solução, né? Vocês vão substituir esses valores aqui de 1 e 2 nessas expressões que a gente obteve. Cadê? Aqui. Então, substituir 1 e 2 aqui, e G, certo? E verifica se a equação está sendo obedecida, né? Se for obedecida, é porque aquilo ali, aquelas funções são soluções do sistema. Ok? Qual é a pergunta? a pergunta era só sobre esse momento aqui que eu defino o sinal da indutância mútua. Na lei de Kirchhoff das tensões, eu vou considerar o sentido da corrente 2 para dizer o sinal. Foi. Veja, esse é um ponto acho que é o ponto de maior confusão aqui, quando vocês estão trabalhando com isso. A polaridade, por exemplo, vamos pegar a indutância mútua, né, a tensão induzida pela indutância mútua, nesse indutor de 16 Henry, com relação a esse outro indutor aqui de 4, né? Essa polaridade aqui, ela vai ser única, exclusivamente definida pela conversão do ponto, certo? Então, ao observar a conversão do ponto, nesses dois casos aqui, dada a referência de corrente que você adotou para a corrente passando aqui e para a corrente passando aqui, né? Então, para a polaridade aqui, eu observo a referência de corrente aqui, e para a polaridade aqui, eu observo a referência de corrente aqui, né? Com relação ao ponto. Então, essa polaridade aqui, ela vai ser definida única e exclusivamente pela conversão do ponto, certo? Não vai depender, essa polaridade aqui não depende dessa corrente aqui, nem dessa corrente aqui, só da conversão do ponto. E a conversão do ponto vai me dar essa informação se eu observar o sentido dessa corrente aqui com relação a esse indutor aqui, certo? Então, na hora que você vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para escrever a expressão da malha, ao chegar no problema de definir a polaridade aqui, eu observo a conversão do ponto.
Uma vez descoberta qual é a polaridade aqui, eu apenas sigo o que eu faço para todos os elementos do meu circuito, né? Aqui, por exemplo, aqui nesse indutor de 16 Henry, eu saio aqui, para a indutância própria, eu adotei essa polaridade aqui, né? Então, eu estou saindo na direção do aumento da tensão, certo? Então, se isso aqui for verdade, eu associo aqui o sinal negativo, certo? Aumento de tensão. A tensão induzida, que eu determinei, né? Essa polaridade aqui, para essa polaridade aqui, eu também estou indo no aumento da tensão. Então, o sinal negativo também, certo? Se por acaso essa corrente 1 tivesse no sentido oposto, né, se eu pegasse essa corrente 1, certo? E ao invés de definir ela nesse sentido horário, tivesse definido no sentido anti-horário. Aí o que iria acontecer? Ela estaria saindo desse indutor aqui, do terminal assinalado pelo ponto. E aí essa polaridade aqui se inverteria. Eu ficaria com menos aqui, mais aqui, certo? Estaria invertido. E aí, para indução, para a tensão induzida aqui pela indutância mútua, eu estaria indo na direção do aumento da tensão. Ou, desculpa, da queda de tensão, né? E aí teria que colocar um sinal positivo aqui. Certo? Então, a expressão que eu vou obter, né, para esse indutor aqui, veja que para a indutância própria nada muda, né? É a polaridade que eu já defini, mas para a indutância mútua, aqui vai ser um sinal de mais ou menos, dependendo da referência de corrente que eu adotei para esse cara aqui, né? Eu posso ter adotado essa referência aqui, ou posso ter adotado essa referência aqui. Mudou a referência que eu adotei para esse cara aqui, mudou a polaridade que vai aparecer aqui, certo? E mudou o sinal da lei de Kirchhoff das tensões. Então, vocês costumam se equivocar muito na aplicação dessa regra do ponto, certo? Mas ela é muito simples, certo? O que você tem que prestar atenção é simplesmente, né, no sentido da corrente que está passando no indutor que está gerando essa tensão de indutância mútua aqui, e aí essa polaridade vai ser definida pelo sentido da corrente, por essa corrente. Então, você só precisa fazer isso uma vez. E essa polaridade não vai depender de absolutamente mais nada, certo? Não vai depender, por exemplo, do sentido da corrente passando nesse indutor aqui. Certo? Então, esse é o tipo de coisa. É mais uma convenção, certo? Então, essa informação aparece como sendo uma convenção extra. Então, tudo que vocês sabem, quando aparece indutâncias mútuas no circuito, você vai precisar utilizar essa informação extra. Isso é como uma conversão a mais que você tem. Então, você agora tem conversão passiva, tem a conversão de sinais que você utiliza aí para as leis de Kirchhoff, certo? No caso aqui, para a lei de Kirchhoff das tensões. E agora tem uma conversão a mais, que é essa conversão do ponto. Então, com essas três informações, você consegue escrever a equação do circuito. E veja que elas são independentes. Tá? Então, a conversão passiva é uma coisa, o sinal que você convenciona para a lei de Kirchhoff das tensões é outra coisa, e agora a conversão do ponto vai ser outra coisa, certo? Independente. São três informações independentes, então uma coisa não influencia na outra. Então, isso vocês têm que ter claro na cabeça de vocês, porque aí o pessoal costuma misturar, né? Quando chega nessa situação aqui, o que confunde é que você começa a misturar os sinais das outras duas convenções com esse sinal da convenção do ponto, que na verdade são informações independentes, né? Que você tem para resolver o seu problema. Ok? Então, bom, hoje a gente discutiu bastante aí sobre essa questão de indutância mútua, até chegar nessa convenção. Então, vocês aqui já têm condições de escrever equações, né? Escrever expressões para circuitos que têm acoplamento magnético. Próxima aula, a gente vai discutir como é que esses pontos, na verdade, são definidos, né, no circuito. Tem uma discussão um pouquinho mais detalhada sobre esse
essa configuração de indutância mútua, e tem a falar também sobre a energia que é acumulada no circuito quando você tem acoplamento magnético, a energia que é acumulada nos campos magnéticos, certo? Bom, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa aula de hoje, vocês podem perguntar, pode perguntar agora. Se não, eu vou encerrar aqui, né? Professor, Pois não? a minha dúvida ainda persiste no relação quando o senhor foi analisar leis de Kirchhoff das tensões na segunda malha, que o senhor chega e vai analisar a indutância mútua. E aí o senhor coloca esse sinal de menos no 8 aí. E exatamente, aí o senhor botou esse sinal de menos. Eu não entendi por que foi o sinal de menos ainda. O senhor explicou novamente, mas eu continuo não entendendo. Então, veja aqui, convenção do ponto, certo? Eu olho para eu sei, a tensão induzida, a tensão mútua induzida aqui, certo? Essa tensão aqui, ela vai depender da corrente passando no outro indutor, ok? Então, essa corrente aqui, o sentido de referência que eu adotei para ela foi esse aqui, sentido horário, certo? Para esse sentido aqui, essa corrente entra no terminal assinalado pelo ponto. Então, o sentido dessa corrente de referência eu adotei, mas por esse sentido aqui, eu estou vendo que ela está entrando no terminal assinalado pelo ponto. Se ela está entrando no terminal assinalado pelo ponto, a convenção do ponto me diz que é polaridade positiva para a tensão induzida no terminal assinalado pelo ponto no outro indutor. Então, veja que isso aqui é independente de qualquer outra coisa qualquer outra informação que a gente tem no circuito. É uma informação independente, certo? Então, corrente entrando no terminal assinalado pelo ponto é polaridade positiva no terminal assinalado pelo ponto desse lado aqui. Então, para a indutância própria, eu tenho essa polaridade aqui, para a indutância mútua, eu tenho essa polaridade aqui. Então, eu tenho duas polaridades, né? Uma para a indutância própria e uma para a indutância mútua. A polaridade da indutância mútua depende apenas da conversão do ponto. Bom, eu vou colocar agora os termos das tensões, né? Indutância própria, eu estou indo na direção do aumento da tensão, então, sinal negativo, certo? Então, estou saindo daqui para cá, sinal negativo, então, 16 DI/dt, está aqui. Indutância mútua, eu também estou indo na direção do aumento da tensão, certo? Então, sinal negativo aqui. Da mesma maneira, eu observo o que é que acontece quando eu caminho nessa direção aqui. Para a indutância própria e para a indutância mútua acontece a mesma coisa, né? Eu estou indo na direção do aumento da tensão, então os sinais da lei de Kirchhoff das tensões são iguais, menos e menos. Se essa corrente aqui, né? Se eu tivesse definido o sentido dela ao contrário, se ela tivesse vindo aqui no sentido anti-horário, ela estaria saindo no terminal assinalado pelo ponto aqui. Se ela estiver saindo no terminal assinalado pelo ponto aqui, eu tenho que associar agora sinal negativo no potencial negativo no terminal assinalado pelo ponto no outro indutor, certo? Então, aqui ficaria oposto, né? Ficaria menos mais aqui para a indutância própria e mais menos para a indutância mútua. Se fosse mais menos aqui, quando eu fosse colocar o termo da indutância mútua aqui, eu estaria na direção da queda de tensão. Então, queda de tensão para a indutância mútua seria sinal positivo. Já apareceria um sinal positivo aqui. Então, veja que o sinal, se é positivo ou negativo aqui, depende apenas se essa corrente está entrando ou saindo pelo ponto aqui desse lado. Não depende de mais nada nesse circuito aqui, certo? Ficou claro aí, Marcos? Então, como eu falei, essa é uma convenção extra, certo? É uma informação extra que vocês têm. Então, essa informação desse sinal aqui, ela não vai vir de absolutamente nada que não seja essa convenção do ponto. Né? O sinal da indutância mútua vai depender do sentido de corrente que você tem, passando pelos indutores, e a convenção do ponto. Só. E aí você precisa determinar essas polaridades antes de aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né? Para você saber se quando você passa pelo elemento, né? Se aquela indução, se aquela tensão vai gerar queda ou aumento de tensão.
E aí você pode escrever a sua expressão. Ok? Bom, pessoal, então, por hoje, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou só encerrar a gravação, certo? E aí eu vou dar uns avisos e a gente encerrar.